Vocês estão bem? Está tudo bem com você? Já lavou suas mãos hoje? Lembrem-se de continuar lavando as mãos. Só saia de casa se for muito necessário, sempre usando a máscara. Procure levar um álcool em gel com você e respeitando aí a distância, senão vai acontecer isso. E é isso que você respira quando você fica muito perto de pessoas sem máscara, ou se você também não respeita a distância, mesmo estando com máscara e com aquelas gotículas que eu já conversei com vocês sobre isso, ok? Hoje a gente vai começar um novo aplicativo, vai ser um aplicativo para a gente poder ver mais coisas sobre diagramação. Diagramação é basicamente um estudo que fala sobre espaçamento, onde você tem que colocar os elementos. Então, por exemplo, se eu tenho imagem e texto, como que eu faço para destacar os dois da melhor forma possível dentro do espaço limitado que eu tenho? O que é o espaço limitado? Um arquivo do tamanho de um post para o Instagram, um arquivo do tamanho de uma folha de A4. Aquilo é um espaço limitado, você não pode passar daquele espaço para poder fazer a sua diagramação, você tem que fazer acontecer ali dentro. A ferramenta que a gente vai usar é um aplicativo chamado Designer, só que com Y, e ele tem lá no Google Play. Eu vou explicar hoje todo o passo a passo, vai ser a introdução e instalação, mostrando aí pra gente conhecer esse novo aplicativo, ok? Então vamos lá. Como sempre, nós temos que começar procurando onde baixar o aplicativo. Como eu falei há segundos atrás, o nome do aplicativo se chama Designer, só que com Y. E aí o que você tem que fazer é ir até a sua loja ou a sua Play Store, onde você baixa os aplicativos, e procurar pelo ícone que está aparecendo aqui na tela, que é justamente o ícone do aplicativo Designer, ok? Feito isso, o que vai acontecer? Lá no Google Play é só você clicar em instalar, ele vai baixar, e a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu aplicativo. Uma vez que você abre o seu aplicativo, ele vai carregar. Essa é a tela de carregamento, não traz muitas informações, mas como é a primeira vez que você vai entrar, ele vai pedir para você realizar um login, e aqui é a parte que vocês têm que prestar muito atenção ao que vocês vão fazer. Por quê? Celulares com Android, eles automaticamente já têm a sua conta do Google. Você só consegue usar o seu celular Android se ele tiver uma conta do Google, ou seja, uma conta do Gmail. Outra coisa que você pode fazer é clicar em continuar com o Facebook se você tiver o aplicativo do Facebook no seu celular. Porque assim você vai conseguir clicar, ele vai para uma próxima janela onde ele vai perguntar se você vai querer realmente fazer o login através do Facebook. Ele vai usar os dados do Facebook para poder fazer esse login, ou você pode continuar com qualquer e-mail, e aí você vai ter que fazer o seu cadastro como um cadastro de qualquer site. Ele vai pedir seu nome, seu e-mail, ele vai perguntar que tipo de senha que você gostaria de usar, e aí a gente prossegue para nossa próxima tela, que é a tela onde ele pergunta se você gostaria de receber ou não notificações, e eu coloquei em permitir, única e exclusivamente para saber se ele me enviaria promoções, ok? Por que eu coloquei para ver se ele me enviaria essas promoções? Porque o que acontece? Esse aplicativo ele é gratuito com algumas funções pagas, exatamente como o Spark Post, como o Photoshop e assim por diante. Então eu queria ver, né, vou fazer esse teste durante um tempo, se ele me dá essas notificações ou se ele não dá. Se ele der muitas notificações nesse período, é só eu voltar lá na caixa de configuração e tirar essas notificações, senão eu vou deixar, porque acabam sendo legais, porque do mesmo jeito que ele vai me trazer promoção de coisas pagas, com certeza ele vai me trazer promoção das coisas que também são gratuitas. Eu fiz o meu login através do Facebook, porque eu tenho um aplicativo no meu celular, e aí você pode fazer isso, como falei, usando o e-mail do seu pai, o seu próprio e-mail. Você pode usar até mesmo o Facebook dos seus pais, porque a gente só vai realizar atividades com esse aplicativo, e essas informações são únicas exclusivamente para que você consiga ter acesso às ferramentas, ok? Aí ele fala, seja muito bem-vindo, e fala meu nome. Esse nome eu não preenchi, ele basicamente pegou lá das informações do Facebook. Na sequência, o que a gente vai fazer? Ele vai perguntar aqui se você gostaria de personalizar, e vocês vão colocar que sim, nós gostaríamos de personalizar, e ele faz uma pergunta: para que você está planejando usar principalmente o Designer?
E a gente vai colocar projetos pessoais, porque nós vamos fazer diversos tipos de projetos usando esse aplicativo. E lembrando que isso é só uma configuração, entre aspas, de personalidade. Se você quiser, você pode mudar essas configurações e eu vou mostrar mais pra frente. Colocou projetos pessoais, a gente vai para nossa próxima página, onde ele fala: ótimo, agora vamos entender melhor os seus projetos. E nós vamos colocar que são projetos artísticos e criativos, porque assim ele vai trazer mais opções que tem a ver com as atividades que a gente realiza. E ele vem para a nossa próxima página, que é escolha os seus formatos. Aqui é bem interessante notar, porque tem todos os formatos e muito provavelmente as bolinhas que são maiores são os mais utilizados e as bolinhas que são menores são os menos utilizados. E aqui você pode parar o vídeo, dar um print e ver quais eu escolhi. Mas basicamente eu escolhi a categoria de rede social, convite, folheto, itens sociais, revistas e documentos. Se você quiser selecionar todos, também pode. Se você quiser selecionar só um, também pode, porque mais pra frente também tem como mudar isso lá nas configurações. Fez isso, ele vem pra cá, ele fala muito obrigado e vem pra uma configuração que é bem interessante, que a maioria dos aplicativos na verdade não tem, que é você colocar o modo escuro. Eu gosto de trabalhar com aplicativos no modo escuro, porque eu acho que destaca melhor as cores. E quando eu vou ver essas mesmas cores num fundo claro, eu consigo perceber esse contraste que eu criei usando o aplicativo no fundo. Isso parece que não faz sentido, mas na verdade isso tem bastante sentido. Tanto que o Photoshop ele tem o fundo escuro, o Illustrator tem o fundo escuro. O único aplicativo que a gente usa que tem o fundo branco é o Corel. Até aí tudo bem, eu gosto de trabalhar com ele escuro, mas se você quiser, você pode deixar claro. Lembrando que tudo que você está mexendo aqui, você pode modificar nas configurações depois, ok? Na sequência, ele vai falar que você pode ganhar, né, uma opção premium. Eu só cliquei no X porque, enfim, eu não quero nenhuma parte do premium. Eu quero só trabalhar com as ferramentas que são gratuitas mesmo. E aí vocês podem fazer a mesma coisa, que é só clicar no X, pra gente não ter nenhum tipo de problema em relação ao conteúdo pago e nada disso. É interessante que uma vez que você terminou todas as configurações, ele já mostra pra você como que mexe. Então ele já tá apontando ali que tem a seta de fazer e desfazer e tem o desenho dos dedinhos mostrando o que você tem que fazer para poder mexer definitivamente nos seus arquivos. Eu aqui abri um arquivo que é um template gratuito, só para vocês entenderem. Template é uma base de trabalho gratuita. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa imagem escrito voluntário, né, com esse bonequinho. Isso é um template, ou seja, eu posso mexer, posso editar e a partir dessa edição eu faço aí o que eu gostaria de fazer. Como eu falei lá atrás, as configurações de personalidade podem mudar. Então, do mesmo jeito que eu coloquei que eu gosto de redes sociais e que eu vou fazer trabalhos como cartões de visita ou até mesmo capas de revistas e folhetos, eu posso tirar ou eu posso adicionar. Tudo isso clicando naquele botãozinho que fica ali em cima, que é o do meus formatos. Outra coisa interessante quando a gente volta à janela é que ele tem aquele botão que é uma impressora, que é o símbolo de PDF. PDF vai ser o único formato que é pago, então nós não vamos usar. Nesse caso, a gente não vai ter a disponibilidade de usar formato de PDF. E aí tudo bem, porque pelo menos até agora a gente não teve necessidade de usar nada em PDF, somente em formato de imagem. E vocês vão ver lá pro final do vídeo que ele salva em diversos formatos de imagem que são bem bons e que vão suprir as nossas necessidades. Lá na galeria, ele vai mostrar as coisas que você já tinha, né, lá nos seus, na pastinha chamada Meus Projetos. E como eu já usei esse aplicativo para teste, para ver se ele se encaixa nas coisas que a gente precisa, então eu fiz um teste ali, eu tava mexendo no template do bonequinho voluntário, eu fiz alguns testes para ver como as ferramentas funcionam e ele saiu super bem, atinge aí as necessidades da gente e vamos lá. Na sequência, o que vai acontecer? A gente vai clicar aqui e como o nosso post está em aberto, ele vai dar janelas de configuração e aqui a gente consegue explorar melhor a opção de elementos. Então, como eu falei, eu deixei um post em aberto, um template em aberto, e quando ele está em aberto, você tem ali
a barrinha inferior com várias opções. A primeira opção se chama elementos, como vocês podem ver, e a partir desses elementos a gente pode mudar algumas coisas. Então lá embaixo está escrito elementos, na parte de cima a gente está em adesivo. Adesivo, ele tem ali uma caixinha de pesquisa. Sempre que tiver essa caixinha de pesquisa, significa que a gente consegue baixar ou pesquisar mais coisas além dessas que já vêm prontas, ok? O que é ótimo pra gente, porque a gente não precisa usar só o que está à nossa vista. Então, a linha adesivo, eu posso procurar, por exemplo, o círculo, e ele vai vir um adesivo de um círculo, que eu não vou ter necessidade de fazer, porque ao lado da ferramenta adesivo, a gente tem a ferramenta formas, e dentro de formas, ele tem um menu, que é essa seta que aponta para baixo, e a partir dessa seta que aponta para baixo, ele tem aqui várias opções, como básico, animais, ele tem a opção de fluxograma, que são formas geométricas, ele tem aqui jogo, variados e música, e assim por diante. O que significa que além daqueles adesivos, ele tem essas formas básicas, e aí de teste, eu coloquei essa forma básica aqui, que é de web, que é basicamente a que a gente mais vai usar, que são símbolozinhos de web, como símbolo de balão. Provavelmente na parte de adesivo a gente consegue pesquisar alguns ícones também, mas vamos prosseguir. Ali do lado a gente tem a opção que se chama logo, e esse logotipo funciona da seguinte forma: ele deixa você adicionar imagens. Aqui onde está escrito esse allow significa permitir, e aí você pode clicar que não tem problema nenhum, significa que você vai deixar ele ter acesso à sua galeria de imagens. Isso vai ser bastante importante mais para frente, quando a gente estiver fazendo nossos trabalhos. Lembrando que esse vídeo é uma introdução para mostrar a vocês como que instala e para vocês irem conhecendo o aplicativo, para que nas aulas, em cada atividade, a gente mexa nas ferramentas de forma mais específica, ok? Então, agora que eu sei que ele pode deixar o acesso à galeria permitido, outra coisa que ele tem é uma ferramenta ali embaixo chamada imagens, e como você pode notar, ele tem uma lupinha de pesquisa. Essa lupinha de pesquisa significa a mesma coisa que lá no Spark Post, quer dizer que se eu estiver conectado com a internet ou usando os meus dados móveis, eu não preciso necessariamente pesquisar a imagem no Google e salvar na minha galeria. Eu posso tentar usar o banco de imagens gratuito que o próprio aplicativo está me oferecendo. Vamos lá para a nossa próxima sequência, que são os planos de fundo. No plano de fundo ele também é bem parecido com a opção de formas básicas. Ele tem ali em cima um menu para filtrar por categorias. Eu cliquei em uma categoria aleatória, que é a de texturas, e ele parece ser bem completo, lembrando novamente que tudo isso vai ser editável. Então não é só porque veio desse jeito que vai ficar desse jeito. A gente consegue editar e colocar efeitos diferentes. Na sequência, eu cliquei lá embaixo na ferramenta de texto, e é interessante que ele tem esses stickers meio adesivos, meio textos prontos nesses modelos, mas se vocês notarem, ele tem uma opção ali em cima chamada adicionar cabeçalho, adicionar subcabeçalho e adicionar texto, ou seja, você não precisa colocar o texto nesses formatos pré-prontos que tem aqui, mas você pode colocar o texto manualmente, que foi o que eu fiz, para poder explorar a ferramenta e saber como que ela funciona. Outra coisa interessante é o botão de camadas. As camadas, além delas mostrarem aqui a ordem que está acontecendo, então Andressa está na frente de todas as outras coisas, ele mostra especificamente o que existe dentro daquela camada, e isso pra gente vai ser muito positivo e vai ajudar bastante na hora de organizar os nossos itens. E ali embaixo ele tem uma opção chamada páginas. Isso vai ser legal porque significa que a gente pode trabalhar com diversos projetos juntos de uma única vez, ou projetos que são similares. Então, por exemplo, preciso fazer 2 convites para algo relacionado ao xadrez do Cássio, ok? Eu posso fazer 2 convites de uma vez, 2 opções de convite, e depois salvar essas opções só criando uma página 1 e uma página 2. Ainda na ferramenta de texto, voltando um pouco, ele parece ter muitas opções de fonte.
Lembrando que a todo momento eu estou usando e testando o aplicativo com a internet ativada. Então, ela tá ligada, ela tá funcionando. No caso de vocês, talvez vocês precisem usar um Wi-Fi ou usar os dados móveis, mas a quantidade de fontes que pareceu ser nativa do próprio aplicativo, ou seja, já vem com ele e não necessariamente são fontes que vieram com a internet. Mas eu só tô reforçando isso para vocês entenderem. Se não aparecer todas as fontes que tem aqui na minha tela para vocês, procurem ligar a internet para poder usar o aplicativo, ok? Como toda ferramenta de texto, ele vai permitir mudar a cor, tamanho, fonte, estilo. Ele vai deixar você mexer na opacidade, o que também é muito bom. E aí, a gente vai para um ponto que eu achei bastante interessante, que é essa opção aqui chamada carregar arquivo de fonte. Ou seja, se a gente tiver necessidade de usar uma fonte muito especial, a gente consegue baixar, ou eu posso baixar, enviar por vocês via WhatsApp, e aí vocês conseguem usar uma fonte específica, ok? Tudo isso pode ser testado ao longo das próximas aulas. Outra coisa interessante é que esse menu aqui de ajuda, ele tem muitas funções. Então ele tem, por exemplo, desde configuração do projeto, ele tem essa opção chamada programar postagem, que a gente não vai usar, porque é um serviço pago dentro do aplicativo. Ele tem essa versão histórica, que é muito parecido com o pincel histórico do Photoshop, então ele copia estilos e passa esse estilo de uma arte para outra. E isso vai ser bem útil para a gente, mas basicamente ali embaixo a gente tem as mesmas ferramentas que a gente vê em todos os lugares, que são alinhamento, cor, tamanho, mudar fonte e assim por diante quando se trata de ferramentas de texto, o que é muito bom pra gente, ok? Para finalizar aqui a nossa introdução, nós temos as opções de salvar, né? Como nós vamos fazer para salvar? Salvar é sempre aquele botãozinho que é uma seta apontando para baixo. Isso simboliza que é um download, né? Você consegue baixar essa imagem. Esse aplicativo, ele tem conexão com as principais redes sociais, então você pode fazer o seu projeto e já postar na rede social, ou você pode fazer o seu projeto e salvar direto no seu celular nos formatos principais, que são JPEG e PNG. Lembrem-se que alguns formatos de PDF eram versão paga. É importante ressaltar também que se você perceber que qualquer coisa que você está usando é uma versão paga, ele não vai para frente, ele não deixa você continuar o seu projeto. Então ele só vai limitar aquela ferramenta e é o que você faz. É só escolher uma opção gratuita, ok? Lembrando, é só olhar lá no Google Play e eu vou deixar um link aqui na caixa de descrição para ficar mais fácil de vocês baixarem. Como eu falei lá no começo, esse é um vídeo introdutório para vocês poderem baixar o aplicativo, conhecer, principalmente tirarem as dúvidas de vocês, se vocês vão conseguir ou não baixar, se vocês vão conseguir ou não usar. Lembrando que se você não conseguir por alguma razão usar o Designer, que é o que eu estou indicando, a gente pode usar o Spark Post, né, para poder fazer as atividades, porque pelo menos o Spark Post, se vocês tiverem dúvidas de ferramentas, é só voltar na playlist do ano passado, que com certeza vocês vão se lembrar como as ferramentas funcionam, mas eu quero que todo mundo tente aí, veja se funciona no seu celular. Novamente, né, vamos ter o nosso senso de comunidade e de ajudar os outros. Se você puder, deixa aqui nos comentários qual é o seu celular e se esse aplicativo funcionou ou não no seu celular. Então, por exemplo, o meu celular é um iPhone 6, é um aparelho relativamente antigo, mas que o aplicativo funcionou. Então, se o seu for um Motorola, um LG, tanto faz. É legal você falar qual o seu celular, porque assim o seu amigo que tem o mesmo celular que você, ele pode ter mais certeza de que vai funcionar, mas reforçando que se não funcionar, a gente tem outras possibilidades para que você realize as atividades. E lembrando sempre que terminou essa atividade, é só enviar pra gente via WhatsApp para eu poder dar o feedback, falar pra vocês o que dá pra ajustar, o que dá pra melhorar e o que ficou positivo, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. O link para baixar tá aqui na caixa de descrição.
Até o próximo vídeo